Olá, estamos começando mais um Conversa de Fato e dessa vez o nosso convidado muito especial é o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Muito obrigado, ministro, pela Eu que agradeço o convite, pela uma sua honra estar com presença aqui. E eu gostaria de começar essa conversa, ministro, falando sobre uma novidade que me parece que o senhor está vendo aí a possibilidade de implantar, que seria um Plano Nacional de Combate ao Homicídio. O Brasil hoje é um dos campeões mundiais de homicídio, né? Os números são equivalentes ao de uma guerra. É uma triste realidade. Na verdade, o Brasil é um país, infelizmente, muito violento e as estatísticas demonstram isso. No plano mundial, normalmente se costuma afirmar que um país, uma cidade, um estado, ele é violento quando ele ultrapassa a faixa de mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes. E eu diria a você que o Brasil está muito acima disso, variando de estado para estado. Praticamente nenhum estado brasileiro está dentro da regra. É fato que você vai encontrar, às vezes, um estado dizendo que está abaixo, mas o problema é que a metodologia de apurar esses dados é diferente. Então, tem situações que, às vezes, não são classificadas como homicídio, que, a nosso ver, devem ser. Mas, tiradas as divergências, eu acho que nós temos que fazer várias coisas. Primeira coisa é o que estamos fazendo, coletar dados de onde acontecem homicídios. Nós criamos um Sistema Nacional de Informação e Estatística, o SINESP, que obriga os estados a repassarem informações para a União. Eu não posso obrigar, mas eu posso dizer que quem não repassa não recebe verba de segurança pública, é o que a lei diz. Nós conseguimos aprovar no governo da presidenta Dilma isso, e até o final de 2015 eu acredito que esse sistema esteja funcionando em pleno vigor, pelo menos é o nosso empenho nisso. Com base nesses dados, nós estamos traçando a melhor maneira de articularmos ações de enfrentamento ao homicídio. Como você sabe, essa é uma tarefa que não é tanto do governo federal pela Constituição brasileira. Ela é mais dos estados, mas nós podemos articular. E também mapear os lugares, mapear os piores e desenvolver políticas. Né? É claro que nós queremos até mudar a Constituição em matéria de segurança pública para dar mais protagonismo à União nesse campo. Nós vamos encaminhar em breve tempo uma proposta ao Congresso Nacional. Mas, enquanto isso não ocorre, nós temos condições de articular políticas que partem, por exemplo, do seguinte pressuposto. Quais são os municípios mais violentos do Brasil? Nós temos em cerca de 80 municípios os mais violentos. Vamos concentrar ações de policiamento preventivo, de investigação e de políticas sociais que podem evitar ou reduzir a criminalidade nesses pontos. Com isso você já começa a diminuir estatísticas. Vamos atacar o crime organizado que gera violência, grupos de extermínio. Então, portanto, o plano parte dessas premissas. Em quanto tempo o plano estará funcionando, eu quero estará implantado? Eu tenho que discutir dentro do governo. A parte do Ministério da Justiça está praticamente feita, mas ele é um plano que envolve políticas de vários ministérios. Né? Então nós temos que fechar essas políticas dentro do governo, levar à presidenta. Eu acredito que esse semestre, se tudo correr bem, a gente lança e busca fazer pactuações com os estados. Nós fizemos uma série agora no Acre, lá, sobre a chegada dos haitianos e de outros imigrantes em geral, que não são só os haitianos. Não são só os haitianos. O que pode ser feito para... Você sabe que nós temos que pensar nisso com muita clareza, não só em relação aos haitianos. Nós já temos mais ou menos um diagnóstico. Mas é que houve uma inversão da situação do Brasil no mundo. Antes as pessoas não queriam viver aqui, iriam embora. Então o fluxo migratório era de saída. Agora inverteu, as pessoas querem vir para cá. Né? Então, essa realidade vai exigir mudança da legislação, desenvolvimento de políticas, e talvez nossa primeira experiência seja com os haitianos. Né? O que está acontecendo? Nós temos hoje mais de 50 mil haitianos no Brasil, o que para o Brasil é pouco. Quero falar francamente, nós temos uma dimensão territorial imensa, temos milhões de habitantes. O problema é que eles estão entrando via organizações criminosas, os coiotes, pela porta do Acre. E aí o Acre não tem condições de atendê-los, quando eles são levados para outros estados, cria-se uma situação. Então, que medidas tomamos? Primeiro, nós vamos aumentar a expedição de vistos pelo Itamaraty em Porto Príncipe, que é a capital do Haiti. Por que isso? Porque se o haitiano vier com visto, eu tenho um controle da sua entrada, sei exatamente quem ele é, e ele pode vir por avião. Aí nós vamos combater as organizações criminosas. Tá certo? Então eu estive agora, a semana passada, no Peru,
no Equador e na Bolívia, onde nós estamos combinando medidas conjuntas dos 4 países para enfrentarmos e combatermos com vigor essas organizações criminosas que atentam contra direitos humanos, que extorquem os pobres haitianos e os colocam no Brasil em situação debilitada de saúde, com fome, etc. Essas são as nossas ações. Mudando um pouco de assunto, agora é o Congresso do PT. A sua corrente é a mensagem ao partido. Entre as propostas que a mensagem ao partido está levando ao Congresso, uma delas é o seguinte: é expulsar do partido todos que forem comprovadamente envolvidos com corrupção. O senhor é a favor da expulsão do Zé Disseu e do Delúcio Soares? Eu acho que vamos avaliar com muito cuidado todas essas questões. Eu não tenho participado muito das possibilidades da minha corrente mesmo dentro do partido por força das minhas atividades ministeriais. Então, algumas das posições têm a ser assumidas, algumas eu concordo, outras não concordo, ou seja, tem questões aí a serem exploradas. Eu acho que o PT tem que ser intransigente com a questão da corrupção. Desde que você tenha uma situação em que o partido tenha a prova da corrupção e a avaliação de que o julgamento foi justo, você efetivamente tem que tomar esta medida. Então, por isso eu não vou discutir caso a caso, A, B, C ou D, mas essa é uma diretriz. Só uma coisa. Existe uma condenação em última instância, transitada de julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Existe. O senhor acha que ela é justa ou não? Eu não vou, por isso que eu te disse, eu não vou entrar em discussões casuísticas, tá certo? Eu tenho minhas concepções, mas aí acho que seria até uma deselegância com as pessoas envolvidas e com as minhas instâncias partidárias. O que eu posso dizer é o seguinte: se eventualmente eu tenho um julgamento justo com provas daquilo que foi condenado, o partido tem que tomar uma posição. Porém, como é um partido e é uma entidade privada, se você avaliar que não se respeitou o direito de defesa, que houve alguma situação que determinou algo injusto, então eu acho legítimo que o partido também tenha suas reservas em relação a certos atos punitivos que não julga acertados. Ministro, o PT vive essa crise que todo mundo está vendo, uma situação complicada, com o 5º Congresso aí realizado. Como é que o senhor acha que vai resolver esse problema dessa base com a presidente Dilma, que está adotando uma política que é exatamente contrária à que ela pregou na campanha? Eu não diria que é exatamente contrária, aí eu tenho uma divergência. Eu acho que a presidenta, ela adota a política correta a partir das premissas que ela apontou na campanha eleitoral. Ou seja, nós temos uma postura de desenvolvimento do país, nós temos uma postura de desenvolvimento social e para isso é necessário o equilíbrio econômico. Vários fatores aconteceram que exigem que certas medidas sejam tomadas. E a presidenta está correta, eu acho que isso não colide com aquilo que ela defendeu na campanha eleitoral. Mas era o que ela dizia que os adversários fariam, ela está fazendo. Não, nós não tocamos em nenhum direito trabalhista, nós estamos tomando medidas corretivas e de adequação. Tem uma outra tese lá, uma outra proposta da sua corrente lá, que é para a mudança da política econômica. Eu divirjo. Aliás, eu divirjo, o senhor não participou dessa discussão? Não, eu não tive, infelizmente, eu não tenho condições de tempo. Até reuniões mesmo com os deputados da minha corrente à noite eu não consigo ir. Então, eu vou lhe dizer francamente, eu acho que a política econômica adotada pelo governo é correta. É evidente que é legítimo que companheiros partidários pensem diferente, devem expressar sua opinião. O PT é um partido vivo, a minha corrente é uma corrente também plural e as pessoas podem expressar sua opinião. Tem na minha corrente pessoas que pensam como eu, que a política econômica do governo é correta. Tem gente que pensa em contrário. Aí a maioria vai decidir, vai fazer suas manifestações e vai debater no partido. Agora, a minha opinião é que a política econômica está rigorosamente certa. As investigações têm caminhado muito em direção até a lideranças petistas, né? Tem em relação ao ex-ministro Zé Disseu, agora o Instituto Lula. O senhor tem recebido pressão do PT para tentar segurar a Polícia Federal? Jamais. Até, em primeiro lugar, porque eu acho que o PT jamais teria essa postura de querer que as coisas não se investiguem. Ao contrário, a posição do PT sempre foi investigue-se, apure-se e puna. Da mesma forma, eu jamais aceitaria qualquer tipo de pressão dessa natureza. A Polícia Federal tem que ter liberdade para investigar. O ministro deve intervir só em casos em que exista indícios de abuso da autoridade policial. Quando existe uma ilegalidade, um abuso de poder, um desvio de poder, aí o ministro intervém para exigir sindicância, para exigir apuração, como eu tenho feito. Caso contrário, não cabe ao ministro, num país que tem uma postura republicana e de respeito ao Estado de Direito, dizer investigue esse, não investigue aquele. Ministro, a coordenação política do governo, que o vice-presidente Michel Temer assumiu, sendo ele do PMDB, parece que deu uma melhorada aí. Isso parece que já está causando algum ciúme aí na área do PT. O senhor era um desses coordenadores, está um pouco fora desse cenário.
Como é que o senhor está vendo essa situação? Olha, eu tenho participado da articulação política quando sou chamado e tem assuntos afetos ao meu ministério. Eu não vejo nenhum grande problema nessa questão. O vice-presidente Michel Temer é um homem muito competente, muito experiente, foi presidente da Câmara. Então, eu acho que existe mais um desejo de soma de esforços e de acertar. O senhor acha que ele já deu um bom resultado? Mas é evidente, o presidente Michel Temer é um homem muito competente, muito ponderado. O que o senhor acha que tem que mudar no PT ou não tem que mudar? Ou como é que... Eu diria o seguinte, o PT foi um partido que fez uma profunda transformação na história brasileira. Esses governos, tanto do presidente Lula como da presidenta Dilma, fizeram uma transformação social de tal ordem que milhões de brasileiros deixaram a linha da miséria. De certa forma, é um momento difícil? Não podemos dizer que não. O senhor se decepcionou com a evolução ética do... Porque 2 presidentes do partido foram para a cadeia, dois tesoureiros do partido também foram para a cadeia. Isso aí não é uma coisa que o senhor que tem uma outra trajetória... Sim, eu sempre lutei pela defesa da ética na política. E se você me disser, você se decepcionou com o PT? Não. Me decepcionei com algumas pessoas que acho que não podiam ter feito o que fizeram. Claro, eu não confundo a minha instituição, o meu partido, com algumas pessoas. Por isso que acho que o PT, diante desse momento, ele tem que lutar para se renovar, lutar para que se possa se reinventar em alguns aspectos, mas sem perder o lado em que ele está, da transformação social, da defesa da ética. E, claro, para isso, ele precisa dar o exemplo. E é chegada a hora, portanto, de nós talvez fazermos do limão uma limonada. Ou seja, fazermos o PT se repensar, se reestruturar e seguir o caminho que é a razão de ser da sua própria existência. Ministro, agora só para encerrar a entrevista, eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa reforma política que está saindo do Congresso, ou que até agora, chegou até agora, né? Eu acho que são questões importantes, que são tocadas, mas não são as essenciais. A questão do financiamento de campanha, se nós não mexermos nisso, nós não mexemos naquilo que me parece essencial de problema que o país tem nessa área. Se nós não mexermos na forma de representação, se não tivermos lá uma discussão séria sobre se será voto em lista, voto distrital misto, voto distrital, nós também não mexemos na viga mestra do sistema. Obrigada, então, ministro, pela sua entrevista, pela sua presença aqui no nosso estúdio móvel. Gostaria de agradecer também o meu colega André Meirelles por participar dessa entrevista. E para você, muito obrigado pela audiência e até uma próxima Conversa de Fato.